Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, no dia 8 de janeiro, depois da Epifania do Senhor. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 22. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia, na força do Espírito, e sua fama se estendia por toda a região. Ele veio até Nazaré, a cidade onde ele tinha sido criado, e ensinava em suas sinagogas. E conforme o seu costume, no dia de sábado, ele se levantou para ler os textos da Escritura. E deram para ele o livro do profeta Isaías, que dizia: O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu e me consagrou, para anunciar a boa nova aos pobres, para libertar os cativos, para devolver a visão aos cegos, e também para anunciar um ano da graça do Senhor. Depois Jesus fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. E todos tinham os olhos fixos em Jesus. Então ele começou a ensinar-lhes: Hoje se cumpriu este texto que acabastes de ouvir. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me enviou para anunciar aos pobres a salvação, devolver aos cativos a liberdade, devolver também a vida aos mortos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Hoje se cumpriu a profecia que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, agora nós estamos presenciando o início da vida pública de Jesus. E hoje ele está numa sinagoga. E hoje ele vai ensinar a mim e a você que o tempo de Deus é sempre hoje. Não é ontem, não é amanhã, mas é sempre hoje. Por isso, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Hoje eu estou aqui. Hoje nós estamos aqui na Santa Igreja de Deus. Agora, amanhã, nós não sabemos o que pode acontecer. Tantas coisas podem mudar e nós podemos nos desviar, podemos cometer a apostasia do coração, de modo que o tempo de Deus é sempre hoje. E o único tempo que eu posso tocar e que você pode tocar chama-se hoje. Ontem nós não podemos mudar e amanhã nós não podemos manipular. Podemos sonhar o amanhã, mas manipulá-lo não. De tal modo que o tempo de Deus é sempre hoje. Por isso a palavra de Jesus é: hoje se cumpriu essa profecia. Porque a palavra de Deus não é uma palavra dita somente para os povos do passado. Não é uma literatura historicista, mas é uma literatura que sempre atualiza o Espírito do Senhor. Porque hoje o Espírito do Senhor está sobre mim. Hoje o Espírito do Senhor está sobre ti. Se nós sabemos administrar esses dons do Espírito ou não, é outra história. De modo que muitas vezes o Espírito do Senhor está em mim e está em você, adormecido e inoperante. E muitos não têm consciência de que esse Espírito está ali, ainda que ele esteja. Que às vezes até podemos culpar os sacramentos que não realizaram a sua obra, mas não foram os sacramentos que falharam. É o tipo de solo e de terra que é o coração de cada homem e de cada mulher. Na primeira leitura de hoje, ainda da carta de São João, da primeira carta de São João, ele vai novamente dizer aquilo que é a alma da religião, o amor e a compaixão. De modo que ele vai dizer que é impossível dizer que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos e não ama o seu irmão. E diz ele: se você não ama o seu irmão e não guarda os mandamentos de Deus, isso significa que você não ama a Deus. Porque amar a Deus significa guardar os seus mandamentos e amar o seu irmão. Porque o amor consiste na essência da fé cristã. E toda a fé cristã se resume na compaixão e no amor. De tal modo que é necessário, faz-se necessário ter este espírito das
santas aventuranças ou das boas aventuranças. Aquele espírito que Jesus vai dizer que surge naquele homem, naquela mulher que nasce do alto, que não nasce somente da carne e do varão, mas que nasce do espírito. Porque todas as vezes que nós ouvimos estes textos bíblicos, nós começamos a pensar: eu não sou capaz de fazer isso. Verdadeiramente, por sua capacidade humana e por minha capacidade humana, nós somos incapazes. Incapazes. Agora, se a força do Senhor está em mim e se a força do Senhor está em ti, aí sim nós somos capazes de fazer coisas como o nosso Mestre nos ensinou, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. É o Espírito que nos dá o dom do amor. Às vezes estamos mergulhados em dois vícios ou dois desvios de fé. Ou nos quedamos mergulhados em um absolutismo muito grande, em um rigorismo muito grande, ou por outro lado também nos deixamos guiar por uma misericórdia permissiva. Um Deus bonachão, incapaz de converter e que não exige nada. Aí fica difícil viver a fé, porque o espírito da santa temperança é muito necessário. Ter a temperança, não de levar uma vida rigorista, de um Deus rigorista, sempre culpando, sempre castigando, mas também, por outro lado, não cair na armadilha de uma misericórdia permissiva, que tudo permite, que nada cobra, que tudo permite. Isso aí são dois extremos que são capazes de destruir todas as relações. É necessário o espírito da temperança. É necessário suplicar ao Senhor o dom de amar, o dom de amar-me. Ensina-me a amar, Senhor. Deve ser uma oração também constante minha e sua. Ensina-me a amar, Senhor. Vamos à sinagoga com Jesus então, porque Ele está nos ensinando. E nos ensinando que o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus age na força do Espírito. É depois do batismo. É pela força do Espírito que Jesus agora inicia a vida pública, guiado pelo Espírito. Ele vai até a sinagoga, na Galileia, em Nazaré, a cidade onde ele criou. Ali ele toma o livro do profeta Isaías e vai atualizar esse texto bíblico. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre ti. O Espírito do Senhor me consagrou e ungiu. O Espírito do Senhor te consagrou e te ungiu. Mas para quê? Para ficarmos acomodados e preguiçosos? Não. Ele nos consagrou e nos ungiu para anunciarmos a boa nova do Senhor mediante o testemunho de vida que eu e você precisamos dar e levar. Ainda que carreguemos uma certa dosagem de hipocrisia, ainda que carreguemos uma certa dosagem de incoerência. Mas o testemunho de vida é o melhor pregador que existe. O testemunho de vida jamais será substituído por internet ou por microfone. Porque o melhor testemunho, a melhor pregação que existe é o testemunho de vida. Ele me enviou e me consagrou para anunciar aos pobres a boa nova, para proclamar o ano da redenção, para curar, libertar os cativos, para devolver a visão aos cegos, para animar os desanimados, para proclamar o ano do Senhor. E todos tinham os olhos fixos em Jesus. Todos mantinham seus olhos fixos em Jesus, coisa que depois o apóstolo vai nos ensinar. Mantenhamos os olhos fixos em Jesus de Nazaré, na carta aos Hebreus. Mantenha os olhos fixos em Jesus de Nazaré, para que você não o perca de vista. E Jesus vai dizer: hoje se cumpriu essa profecia. Hoje se cumpre essa profecia em minha vida, hoje se cumpre essa profecia em sua vida. Tomemos posse dessa revelação e lutemos para vivermos bem, então, a nossa fé. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. Paz e bem.